Fight! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios dos Despidos na Sauna. Hoje eu tô com uma pessoa muito querida aqui, que quantas pessoas não imaginaram estar num Despidos na Sauna com essa senhorita. Estamos aqui com Mila Monteiro, professora de yoga, apresentadora de TV e muito além disso, uma pessoa super consciente que vai contar um pouco para nós aqui como ela faz para ter uma vida onde ela expõe bastante segurança, autoestima, um poder feminino, e a gente vai entender um pouquinho da vida interna da Mila Monteiro. Milazinha, obrigado por estar aqui de novo. Adoro a sua presença, você sabe. Queria saber, assim, as pessoas mandaram várias perguntas, depois eu abro o celular. Mas para começar, eu queria entender um pouco, eu já sei a sua história, a gente já gravou um podcast da sua história, mas uma das perguntas foi, existiu algum momento, assim, de virada de chave, que você era uma pessoa X, e de repente você falou, cara, algum acontecimento que falou assim, não, eu preciso agora me olhar com carinho, eu sou uma pessoa que tem um poder, eu tenho um poder de execução, porque a gente, naquele outro podcast, viu que a tua história era uma história convencional, você trabalhava em banco, e de repente, tipo assim, cara, você é professora de yoga. Hoje isso parece comum, porque né, o yoga explodiu, tem 1000 formações, professores, etc. Mas naquela época isso era bem incomum, não tinha isso, ninguém fazia essa trajetória de vou ao Deus dará. Melhor eu investir numa carreira onde eu saiba mais ou menos quais são os passos, né, o que vai acontecer. Existiu algum momento para você chamar uma força interior e falar assim, cara, eu vou agora contar com isso, independente das coisas darem certo ou errado, eu vou apostar em mim porque eu posso? Bom, primeiro, obrigada por esse convite. É muito gostoso estar aqui com você. Seu espaço é muito maravilhoso, acolhedor, é muito gostoso compartilhar tempo com você sempre. E eu acho que os momentos, as fases, elas sempre vão existir e essas fases sempre vão fazer com que a gente tenha que ter essa virada de chave, né? Eu até brinquei com você que eu vim com essa chave para virar chaves, sabe? Porque eu procuro ficar muito atenta para não perder o timing desse momento de viradas. Hoje em dia eu vejo as coisas de uma forma muito mais clara, mas pra mim o que fica muito claro é que antes a gente tinha um conceito de trabalho, né? A gente tinha uma ideia do que era construir uma carreira e hoje é mais fácil dialogar sobre as diversas possibilidades disso acontecer. Eu acredito que também pela minha criação e pela forma que, enfim, que os meus pais sempre me encorajaram também, isso ajudou muito a ter essa liberdade para transitar em lugares que eu achava que era mais oportuno para cada momento da minha vida. Você arriscar mais. Exatamente. Teu pai é um samurai, né, cara? E foi muito leve tudo isso, apesar de não ter sido fácil, né? Existiu uma leveza no sentido de eu me permitir mudar e também me permitir errar. Existem, hoje em dia, depois, enfim, de ter até feito pós em psicologia, eu estudei um pouco essa questão de carreira e de trabalho e eu percebi que intuitivamente eu já pontuava, já pensava em algumas questões que são super importantes para a gente fazer essa virada de chave, que são os momentos de transição. Boa. Então, existem alguns fatores que são super importantes para essa virada de chave. Um deles, por exemplo, é a nossa capacidade de enxergar um futuro. E a nossa capacidade de enxergar um futuro significa que a gente precisa ter a capacidade de se achar merecedor de um futuro. E isso tem muito a ver também com questões de segurança, o quanto você se sente bom no que você faz, o quanto você está preparado para fazer uma atividade nova, entrar num mundo novo, quão você é preparado para encarar desafios que você nunca viu, dificuldades que você nunca enfrentou. Tudo isso faz parte, obviamente, também de um contexto que eu tive uma bênção mesmo de ter tido uma criação onde eu pude me sentir segura, né? Meus pais me permitiam, por exemplo, questionar, perguntar, explorar o mundo quando você é mais jovem é o que te ajuda a visualizar possibilidades também para o futuro. E essa abertura eu sempre tive muito em casa também. E uma outra coisa muito interessante é que, além da gente conseguir imaginar o nosso futuro, né, e se enxergar merecedor de um futuro, a gente também precisa ser comprometido com o que a gente se propõe a fazer. E eu também, isso faz parte da minha personalidade também,
o comprometimento, as entregas, aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. Não tem outra via, né? Se você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer. Se você se compromete a fazer algo, você faça esse algo. E isso é muito importante também para as viradas de chaves, porque em algum momento pode ser que venha uma dificuldade, muitas vezes maior que o teu plano, mas segue o plano. Se você não tem essa capacidade, essa resiliência de seguir o que parecia certo, talvez na hora que as incertezas vierem, as coisas pareçam ficar mais difíceis do que elas já são. E o outro ponto também é conexão, conectar, né? Esse mundo a gente não vive sozinho, né? A gente não tá numa ilha. A gente está sempre cercado de pessoas e é muito importante em todos esses momentos de transição, em todos os mundos que você sai e começa a fazer parte, que você tenha conexões em todos esses lugares, porque as pessoas é o que fazem essa dança existir, né? Então, se você, por exemplo, você quer fazer uma transição porque você não aguenta mais seu chefe e aí você começa a performar mal, a entregar mal, a não se preocupar com o seu trabalho, você vai sair de lá com uma boa imagem, você vai sair de lá com bons relacionamentos, porque isso tudo sempre volta, sabe? Então eu acho que essas pontas eu acabei amarrando bem pra me sentir segura a ponto de, se não desse certo, voltar. E é muito bom quando a gente faz esses momentos de transição sem estar numa crise, porque se a gente for pensar, toda transição, ela é uma mudança, mas não necessariamente ela é uma crise. Às vezes você identifica a necessidade de mudar porque você vê a possibilidade de você ser mais feliz, porque você vê a possibilidade de uma vida mais desejável, de algo que você acha que você merece mais. Mas toda mudança é meio dolorosa, né? Sim, é raro uma mudança não ser dolorosa. Com certeza, com certeza. Mas toda crise, ela vai gerar uma transição, entendeu? Nem toda transição é uma crise, mas toda crise, ela vai gerar uma transição. Sim. E se você, de alguma forma, não define para onde você vai caminhar, a gente entra naquele ciclo vicioso de uma vida sem sentido. De pessoas decidindo por você o tempo inteiro, de você se sentindo jogado de um canto pro outro. E aí é um ciclo muito ruim, porque isso vai abalando cada vez mais a sua própria identidade, e a sua própria segurança, e a sua própria autoestima. E aí você vai entrando num ciclo ruim. E você citou uma coisa muito interessante, né? Que inclusive é um dos pontos que eu tento sempre me observar, essa questão de ser merecedor. Eu sempre acho, quando acontece alguma coisa assim, eu fico me questionando, pô, será que merecia isso, né? É uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim, não é uma coisa natural que eu trouxe no meu software, então eu sempre questiono, né, essa capacidade de merecimento. E aí outro dia eu estava refletindo sobre isso, tudo bem, mas vou imaginar essa sua frase, você tem que se achar merecedor. Uhum. Aí imagina um cara que ganhou na loteria, Uhum. tipo assim, como que esse cara vai estar bem com o futuro dele? Ele vai se achar merecedor por qual razão que ele ganhou na loteria? Tipo assim, toda vez que você se acha merecedor, você fala assim, trabalhei para isso, eu mereço isso. Se você, por acaso, acontece alguma coisa, eu peguei o exemplo extremo da loteria, mas se acontece alguma coisa boa na sua vida, você vai atravessar a rua aqui, cara, sei lá, vê uma pessoa falar, Mila, pô, você quer fazer parte da minha empresa aqui? Não sei, imagina assim, existe, né, esse tipo de coisa acontece muito. Então, quando algo inesperado, bom, acontece na sua vida, como se sentir merecedor? Qual é o mindset que você usa para você falar assim, cara, bom, ganhei na loteria, eu preciso me sentir merecedor para saber que isso é meu? É o universo? É fé? Como que você faz para se sentir merecedor? Tem vários níveis, né? Na verdade, existe a questão da mente, então aí da física quântica, por exemplo, da lei da atração, e existe a questão da fé, que eu acho que são universos diferentes, né? Então, o que é ótimo, porque existem pessoas que têm uma dificuldade, uma limitação muito grande em ver a vida, entender a vida pela fé, e são mais racionais, então é mais fácil você explicar a física quântica do que simplesmente falar isso é uma provisão divina. Pra quem não tem fé, isso simplesmente não entra na cabeça, justamente porque a fé, a vida pela fé, ela não é para que as coisas entrem na sua cabeça, ela é para que as coisas entrem no seu coração. Então é outra via. Não adianta tentar entender a fé se o cara não tem fé. Exatamente, por vias mentais, são caminhos diferentes. Inclusive, isso é uma das coisas que está escrito, por exemplo, na Bíblia. A fé não se vê, né? A fé, ela se sente. Sim. Ela se compreende através de um sentir e não de uma comprovação visual. A gente não anda pelo andar, a gente anda pela fé.
Então é muito difícil explicar racionalmente para uma pessoa que não vai falar a mesma língua. Mas do ponto de vista da física quântica e da lei da atração, eu vejo muito a lei da atração como simplesmente uma coerência. Você sempre fazer, pensar, pedir a mesma coisa, todos os dias, com consistência. Agora eu te pergunto, quantas pessoas têm essa capacidade de realmente ser consistente? Quase ninguém. Então, é muito raro, né? Quantas pessoas têm o comprometimento, a coerência e a consistência para fazer sempre a mesma coisa todos os dias? Inclusive, coisas que talvez você nem se vê. As pessoas têm fé, sim. Inclusive, coisas que você não necessariamente nem vai ver, porque você tá plantando, você não tá nem colhendo, você tá, tipo, preparando o solo, botando a semente, você não viu nem nada brotar. Então é um exercício de resiliência. Então, assim, eu vejo a questão do merecimento. Óbvio que eu gosto muito de separar que é muito importante a gente dizer e deixar bem claro que pessoas que vivem em situação de miséria não se aplicam para essas regras em termos até da própria psicologia positiva. A pessoa está ali na sobrevivência, não Exatamente, não tem como ter, né, o fechamento desse circuito todo, porque a pessoa está... Sim, um modo operandi de sobrevivência. Isso. Então é realmente muito difícil. E, enfim, eu queria muito saber explicar por que isso acontece, mas eu não sei. Tá. E já existem pesquisas que comprovam que pessoas que ganham mais que 70 ou 60 mil dólares não muda. Tanto faz se você tem 1 milhão, sim, ou se você tem essa quantia. Tem um limite até onde o dinheiro ele é um facilitador para a sua felicidade, entende? Sim, tem um limite para onde o dinheiro ele é como se fosse um ceifador da sua felicidade. Sim. Então a miséria é o que define. É muito difícil você falar de bem-estar, você falar de coisas... Não que a pessoa não vai sentir. Se qualquer pessoa fizer yoga, a pessoa vai sentir os benefícios disso. Vídeos sadus ali, que os caras vivem com nada, comendo no cemitério. Sim. E tão bem. As pessoas vão sentir os benefícios. Não é sobre não sentir os efeitos. É sobre levar uma vida tão sinistra que a pessoa acaba não tendo tempo pra pensar em outra coisa senão na própria sobrevivência. Mas também tem um outro limitador, que não adianta você ganhar milhares e milhares e milhares de dólares, de reais, que seja dinheiro, enfim, que isso não vai te fazer uma pessoa mais feliz. Então tem um limitador. Inclusive, eu me lembro de uma pesquisa que, a partir de tanto income por ano, em geral, piora a qualidade de vida. Porque as pessoas que são muito ricas, muitas vezes têm muitas responsabilidades ou perigos. E quanto maior a riqueza, maior o perigo em relação a tudo, né? Sim, maior preocupação, sim. Maior risco dessa pessoa. Tem o fato de também diminuir a qualidade de vida por conta de trabalhar demais, sim, e por aí vai. Mas por que a gente tá falando? Então, a grande ideia era assim, se você é merecedor ou não, se você ganhar na loteria, você vai justificar ou com a fé ou com a quântica no teu caso. Eu acredito. Você justifica a fé. Eu acredito que existem bênçãos e provisões divinas. Legal. Eu acredito. E você tem alguma religião? Porque eu vejo você, né, às vezes na igreja, algumas vezes você posta no domingo, né, na igreja. Já faz tempo que eu não vou por causa da pandemia. Não voltou, né? Mas e qual é a tua religião, ou você não tem uma religião específica? Eu não tenho uma religião específica, eu tenho um mestre. E esse mestre é Cristo. Tá. E, enfim, eu acho que ele é muito maior. Acho não, tenho certeza, que ele é muito maior do que qualquer religião. Então, onde falam de Cristo, eu me sinto em casa. Legal. E quando você falou da questão quântica, né, no taoísmo a gente vê muito isso, que você entende um certo fluxo, seja da natureza, seja divino, como você quiser falar, né? Cada pessoa entende esse fluxo de um jeito, mas existe uma inteligência universal, que uma vez que você está no flow dessa inteligência, ou sincronizado com essa inteligência, as coisas fluem na sua vida. Existe algo que você faz para entrar nesse flow? Você acredita nesse caminho do tal? Você estimula o teu prana com pranayama? Tem alguma coisa que você faz na tua rotina para a vida fluir e sair da estagnação? O que eu mais gosto do tal é da relação de caos e tranquilidade, que é justamente o escuro e o claro, e o masculino e o feminino. Eu acho que essa relação é muito incrível enquanto a gente está vivo, apesar de ser extremamente difícil na hora que isso acontece. É na hora que o caos se instala que a gente muda as estruturas.
né? Tipo, que a gente é obrigado a mudar. Se você fizer isso antes do caos se instalar, quem sabe você consiga promover mudanças sem necessariamente o caos ou a crise. Então eu gosto muito dessa lição e desse ensinamento que o Tao traz. Eu tenho meus rituais, isso é um fato. Eu tenho uma rede de apoio muito importante na minha vida, que vão desde os meus amigos, a minha família, profissionais. Então eu tenho um fisioterapeuta incrível, eu tenho uma terapeuta de apometria que é incrível, que ajuda a fazer trabalhos de limpeza energética muito bons. Eu tenho minha psicóloga, que é fundamental na minha vida, vai fazer um ano que a gente tá fazendo juntas e eu não me vejo mais sem. Eu tenho meu professor de yoga também, eu tenho você, eu tenho pessoas que são especiais e que conseguem minimamente distribuir, né, o peso de viver a vida. Porque a vida pesa, e a vida derruba até as pessoas mais fortes. Então, em determinados momentos, você precisa ter as suas referências para te ajudar a entender se você tá on track, se você tá no caminho, ou se você saiu. Desde ter minimamente uma vida social, eu tive muito problema, assim, em estabelecer uma vida social minimamente saudável, né? Eu passava a maior parte do tempo sozinha. E eu percebi muito a importância de estar com pessoas, de estar com amigos, de estar com a família, de ter tempo de qualidade com as pessoas, de como isso deixa a vida mais leve. Então, fora isso, eu tenho os meus rituais de oração diários, que me fortalecem muito. Tenho minha própria prática de yoga, faço os meus pranayamas, me alimento bem, ouço música boa, faço exercício todos os dias, durmo bem. Acho que tudo isso contribui, né? Te conecta com o caminho da não fricção. Exatamente. E aí, quando você está nesse caminho, primeiro que honra, né, ser uma dessas pessoas. E quando você se conecta com esse caminho e de repente você conhece um homem na sua vida que te desestabiliza. Primeiro, a pergunta que foi recorrente aí nos nossos stories, você já ficou apaixonada? Você já, tipo, realmente gostou de alguém? Meu critério para paixão... eu sei que eu gostei muito de uma pessoa quando eu lembro qual foi a primeira vez que eu olhei pra ela. Tipo, o que aconteceu, assim, é como se o tempo tivesse parado. Qual foi a primeira vez que eu botei o olho na pessoa, sabe? Que meu tempo parou. E logo depois disso, coincidência ou não, eu acabei me apaixonando. Mas eu tive paixões que duraram um tempo muito curto, que foram essas duas paixões. E não foram paixões muito duradouras, foram paixões que duraram um tempinho mais curto, mas eu sinto que eu já me apaixonei. Você se considera dopaminérgica? Tipo assim, ó, você conquista o maluco, depois que conquistou, você fala, putz, cara, meu tesão tá lá na conquista. Eu já fui muito assim, quando eu era mais nova, com certeza. Já fui super. Mas eu aprendi muito a direcionar essa energia para as coisas da minha vida, né? Para as minhas próprias conquistas. E desde então minha vida decolou também. Quando eu parei de... A energia sexual para sua vida. Exatamente. Quando eu parei de direcionar a minha energia em homem. Tá. E eu comecei a direcionar no meu desenvolvimento, no meu florescimento. Mas isso não dificultou tua relação com o homem no sentido de, assim... Aí a gente já tem que mudar para duas etapas. Mila solteira e Mila namorando. Sim. Né? Mila namorando, esse modo de ativação de se desprender da energia masculina é bem interessante, porque você também tá com o yin yang ali, né, para você se equilibrar. Mila solteira, quando você foca toda a sua energia no teu profissional, isso não pesa nas suas relações? Isso pesava muito, hoje em dia ainda pesa, mas cada vez menos. Inclusive é o que eu venho trabalhando na minha terapia, de abrir espaço para outra pessoa fazer parte da minha vida. Porque, você lembra que eu falei que eu tive que trabalhar para ter uma vida minimamente social? Sim. E a mesma coisa, eu tô tendo que trabalhar para ter uma vida amorosa, para ter uma vida romântica que não gira em torno disso. Tipo, conquistei, passei aí 2 semanas com alguém, foi legal e tipo, tô legal. Que foi um modus que eu operava há muito tempo. A grande questão é que toda vez que eu incluo uma pessoa na minha vida, minha rotina muda. Claro, você tem a rotina toda regradinha. Isso é muito difícil pra mim, então eu acordo muito cedo pra dar aula, eu gosto, não necessariamente eu gosto de dormir cedo, mas eu gosto de fazer o que eu quero. Sim. Pra desacelerar. Às vezes é tomar uma sopa, às vezes é tomar um chá, às vezes é meditar por 1 hora, entendeu? Quando você tem outra pessoa na mesma cama que você, já era. Na verdade, isso é um mal de todo o profissional de alta performance. Todo mundo que trabalha alta performance, quando coloca alguém na sua vida, diminui a tua performance, né? Sim. E você fica mais cansada, porque você tá compartilhando energia com outra pessoa. Você produz mais namorando ou solteira? A grande verdade, acho que eu produzo mais
em termos inspiracionais quando eu tô sofrida. Tipo assim, acabou o relacionamento, Ai, tá? acabou, não sei se eu queria que acabasse ou não, tô naquela coisa, nossa, eu vou, tipo, produzir, escrever, eu vou fazer tudo. Tá. Quando eu tô em paz, é tudo... Você entra no estado sátia. Exatamente, é tudo muito tranquilo. E rola muita produção. Mas quando eu tô apaixonada, eu sou péssima. Tá. Péssima, eu não produzo nada. Entendi, porque você só quer ir namorar, ir no parque, Só foco, ver eu não algodão produzo doce. nada. Então, o meu exercício, hoje em dia, tem sido... pensa nessa lógica. Focar em conhecer mais a pessoa. Tá. Ao invés de... Porque assim, se dura pouco tempo, claramente eu não me apaixonei pela pessoa. Eu me apaixonei pela ideia que eu fiz. Porque você se apaixona pela pessoa quando você a conhece. É muito difícil você se apaixonar por alguém que você viu 2 vezes. Você viu uma vez. Você nem interagiu. Mas às vezes você se apaixonou pela energia da pessoa, precisava dessa energia pra você. Às vezes você se apaixonou pelas bactérias da pessoa. Então, mas aí as atitudes não correspondem ao que a bactéria te atraiu, entendeu? Não, sim. Aí você conserta a rota. Esse é o ponto. A heterônimo. energia não corresponde às atitudes. E às tuas expectativas. Exato. Talvez o erro foi na expectativa, porque de alguma forma você se atraiu por aquela pessoa, bateu química, bateu alguma coisa que você queria falar. A questão é que a gente se atrai por várias coisas, inclusive coisas que são ruins. Sim. E o que a gente tem que Padrões, ter? né? Orar e vigiar. A gente tem que ter discernimento pra enxergar o que é bom pra mim ou não. Bacana. Eu já tive muitos envolvimentos com muitas pessoas que eram tóxicas. Tá. Mas que, me levavam às alturas, tinha uma super conexão sexual. Entendi. E aí? E geralmente é o que acontece, né? Não dá pra explicar isso, porque às vezes a conexão sexual às vezes é uma coisa que falta em você, às vezes uma coisa que falta em você é algo que você nem quer trabalhar. E existia um heterônimo do Fernando Pessoa, se não me engano, não era o Ricardo Reis, ele falava assim, as grandes paixões duram apenas algumas noites ou uma vida inteira. Então assim, é possível você se apaixonar por uma noite, sabe? Só que você precisa saber o que esperar disso. Né? Você se apaixonou ali naquele tempo, aquilo foi bom pra você, talvez uma troca energética, talvez, às vezes aquela pessoa te dá um start de algum insight. Não, sempre foi muito bom. Eu não posso dizer que eu nunca tirei algo bom de uma situação ruim. Isso é uma verdade na minha vida. Assim, se algo ruim acontecer, vai ter um bem nisso. Até porque é tal. Sim. A gente vive num mundo dual. Tem o bem, tem o mal, tem as forças positivas, as negativas, tem Deus, tem as coisas ruins. Se tem algo de ruim, com certeza vai ter algo de bom. Então, depende muito de onde você vai decidir focar. Então, uma coisa que eu sou muito boa é virar a página. Eu viro a página muito bem. Eu aprendo a lição rápido. Eu tenho vontade de aprender. Tá. Então, assim, isso é até uma coisa que minha terapeuta fala. Ela fala assim, Mila, eu fico impressionada com a sua capacidade de enfrentar suas sombras. Tipo, o seu desejo de ver o que tá ruim, tá péssimo, e mudar. E ser forte com isso, né? Você não E olha pra trás. realmente, eu viro e falo assim, cara, isso tá prejudicando minha vida. A partir de agora, você vai assim. Não quero mais. O que num homem te dá um cartão vermelho, assim? Fala assim, isso não pode rolar. Eu acho que falta de espaço. É difícil você ficar com alguém que não respeita o seu espaço, o seu tempo, as suas ciúmes, prioridades. essas coisas. Ciúme acho que é até patológico. Tá. Eu tô falando de pessoas normais mesmo. Tá. Então, assim, pessoas que não respeitam o seu não, que não respeitam o seu tempo, que não respeitam a minha rotina, que não respeitam o meu espaço. Isso é uma coisa que realmente é meio que disruptivo pra mim. E que, assim, pessoas que estão muito fora daquilo que eu admiro dentro de um ser humano. Eu sou muito tolerável com questão... Eu acho que, assim, todas as pessoas têm defeitos. E é isso que eu espero das pessoas. Porque eu também tenho. Mas nem todas as pessoas têm problemas. Não é todo mundo que traz problema pra sua vida. Sim, sim. Entendeu? Eu tenho plena consciência que eu vou me relacionar com alguém com todos os meus defeitos, mas sem nenhum problema. Eu não vou trazer problema pra vida de alguém. Então eu não quero uma pessoa que traga problema pra minha vida. Isso inclui vícios, por exemplo. Sim. Isso inclui uma falta de vontade de, por exemplo, conquistar, construir, trabalhar, produzir. E questões, acho que de caráter, de virtudes, que aí realmente são disruptivas também. Mas a minha métrica é assim, defeitos ok, problemas não. Se eu tenho a opção de escolher alguém com problema, por que eu vou escolher? Se eu tenho a opção de escolher alguém sem problema, por que eu vou escolher alguém com problema? Você compraria um carro com problema? Assim, se eu não tivesse nenhum carro... Pensa que... Mas se tivesse uma carroça, uma charrete. Mas pensa que assim, você está investindo, nesse caso, a gente está investindo o melhor que existe em nós. Tá. Não é meia boca. Que é o tempo também, tudo. É tempo, é sua energia, é sua disposição, é deixar de estar com outras pessoas especiais, é deixar de, quem sabe, realizar um projeto, um sonho, pra estar com alguém, pra compartilhar os sonhos dessa pessoa, pra realizar junto com essa pessoa. Você tá abrindo mão de muita coisa. É ouro. Tá. Nesse cenário, você compraria um carro estragado? Não. Não, e tem uma outra coisa, né? Go for the best.
E outra, a sua resposta mais uma vez, todo profissional de alta performance, você aprendeu na vida que você precisa performar porque isso vai pôr o teu jantar na mesa. Você não pode se dar o luxo de pegar um problema na tua vida e não se bancar, não ter seus custos. Não posso. Então, isso é muito comum de todo profissional que tem que ralar para estar onde está. Sim, desde os 17 anos, 18 vai, eu me banco e todo o meu processo de viajar, de mudança e tudo mais foi fruto de um esforço. Tá. E eu acho que faz parte da educação também, quando você tem uma educação privilegiada, que foi o caso, receber isso em lugares, em doses. Então, por exemplo, teve um dia que meu pai, eu aprendi a andar de ônibus, porque meu pai falou, filho, hoje você vai aprender a andar de ônibus. Eu disse, por que, pai? E porque você não precisa. Então você vai aprender. Tá. Você vai aprender muito mais fácil, muito mais rápido e ainda vai achar legal. Porque não tem coisa pior do que você ter que precisar aprender alguma coisa. É sufocante, tipo, você não tem outra opção. Você tem que aprender aquilo, você tem que gostar daquilo, aquilo tem que ser legal, geralmente não é. Tem esse peso e essa cobrança. Então, isso são coisas que eu trago muito pra minha vida, né? Tratar com alguém tem que ser uma coisa muito especial. E assim, você falou que você se banca, eu vejo muitas, tanto mulheres quanto homens, às vezes querendo amarrar o burro na sombra, né? Tipo assim, pegar uma pessoa que já esteja bem de vida, cara, vou resolver pôr o meu burro na sombra. Às vezes essa relação dá super certo, porque é uma troca, tipo, a pessoa dá alguma coisa, sei lá, um recurso financeiro, a outra pessoa dá carinho, dá organização, enfim. Não cabe aqui a gente ficar falando de várias trocas, mas você acredita que uma troca baseada, por exemplo, você fala, cara, eu faço minhas coisas desde os 17 anos, etc. E se você tivesse conhecido um cara trilhardário, você... Como não conhecer? Não, tudo bem, então conta aí, mas tipo assim, às vezes você... tá casado. Isso que eu falo, às vezes você conheceu e não se apaixonou. Sim. Mas me conta aí, na sua visão, assim, como mulher, como figura feminina, e até porque, cara, na minha opinião, a figura feminina, ela é tão ou mais importante quanto para você fazer a materialização financeira dentro de um lar, sim, do que a figura masculina. Sim, quando a mulher tá apoiando o cara ali, jogando o cara para cima, a materialização evolui muito. Na psicologia, isso tem muito a ver com a qualidade do relacionamento que você tem com a sua mãe. Então, tá. a mãe, ela ajuda a construir, né? Muito. E o pai ajuda a enfrentar. Então, assim, os limites, os tapas da vida, supostamente, você deveria ouvir do seu pai. E o aconchego, o acolhimento, a construção, o tijolo, pós-tijolo da sua mãe. Então, já começa por aí. Eu acredito que é super justo, qualquer tipo de troca é válida. Até porque cada ser humano é um mundo particular. Cada pessoa tem sua identidade, cada pessoa vai construir aquilo que faz sentido. Na minha opinião, eu acho que é importante você sempre ter opção. Sempre. Você nunca apostar todas as suas fichas em um negócio só. E isso é algo que eu faço. Hoje eu sou conhecida mais por ser professora de yoga, mas eu tenho 1000 negócios em paralelo. Porque é isso, a gente tem que pulverizar o risco. Isso eu aprendi no banco. Mas isso se orienta pra todo mundo, mesmo... Tipo assim, você tá querendo comparar uma pessoa que deposita todo o sucesso da vida num relacionamento, é isso? Sim. Não deposite todo o seu sucesso em absolutamente nada nem ninguém. Assim, se não em você e em Deus. E não é uma questão de desconfiar. É uma questão de você tem que sempre estar num lugar, na minha concepção, de fazer escolhas. Porque a partir do momento que você não consegue fazer escolhas, tem alguém que está escolhendo por você. Isso é muito ruim, na minha concepção. A gente vira refém do outro. Você pode não trabalhar, você pode ser dona de casa, isso é maravilhoso. Minha mãe foi dona de casa por um tempão, até ela resolver trabalhar. Mas é muito importante você desenvolver a sua autonomia para escolher. Eu escolho aqui porque aqui é a minha melhor opção, não porque aqui é a única opção que eu tenho. Muda completamente o jogo, entende? Na minha concepção, e o jogo energético também. Eu escolho porque aqui é bom, eu escolho porque eu acho que eu mereço isso, eu escolho porque eu vejo nesse lugar o melhor futuro que eu posso imaginar, do que simplesmente eu escolho isso porque é maravilhoso, mas é a única coisa que me restou. Eu acho que isso tem um poder energético muito grande, e psicológico também. Hoje, com a sua maturidade, quanto você acha que um bom sexo influencia no relacionamento em porcentagem? Tipo assim, cara, você falou, conheci pessoas, cara, cafajeste, mas bom de cama. 80% sexo, 20% pessoa, né? E segura um relacionamento às vezes quando você é mais novo. Sim. Você vai amadurecendo, vai diminuindo o quanto o sexo influencia no relacionamento. O quanto hoje, assim, se você conhecer uma pessoa incrível e não bater vibe, ou se você conhecer uma pessoa que bata uma super vibe, mas a pessoa é mau caráter, tipo assim, qual é essa porcentagem na sua opinião? Do ponto de vista pessoal, eu acho que no mínimo tem que ser bom. Não tem como ser ruim. Não consigo. Existe sexo ruim? Existe. Então tá. Mulheres falando. Tá bom. Existe. Existe sexo péssimo.
Existe. O que seria um sexo ruim? Sexo péssimo é a pessoa sem noção, tipo, sem noção de toque, sem noção de ritmo. Grosseirão. Sem a menor... uma coisa que eu não suporto é homem performático. Tipo, homem que acha que tem certas coisas que toda mulher vai gostar. Sim. E aí não importa se tá com Bianca, com Mila ou com Fernanda, ele vai querer fazer aquilo. Não, você tem que ver se tem clima. Sim, Pra entendi. você fazer qualquer coisa. Tipo, não existe fórmula Tipo, de o que, sexo que bom. o maluco faz no Não, performático? performático, dá pra sentir a energia, tipo, dá pra ver que a pessoa não tá conectada com o que eu tô afim. A pessoa tá afim de fazer certas coisas. Quer impressionar. Exato. E tipo, sexo é uma troca, né? Você tem que estar no mesmo ritmo, no mesmo flow, no mesmo pace Sim. que a pessoa. Senão vai ser ruim. E pra mulher realmente é ruim. Assim, o que eu posso dizer é que conhecer o meu próprio corpo sempre me ajudou muito a chegar em lugares prazerosos, mas eu sei muito discernir quando um homem me levou pra esse lugar ou quando eu que fui pra esse Entendi. lugar. Às vezes você entendeu? tá tão concentrada que podia estar o Pinóquio ali, que você ainda tá... E conhecer seu corpo ajuda muito. Mas, cara, quando você não conhece o corpo, porque, enfim, a sociedade faz isso com as mulheres, Tá. é muito difícil você sempre ter uma boa experiência. E também não significa que tenha sido uma boa experiência, né? Significa que simplesmente o cara constou. E isso pra mim é péssimo, Tá. né? Então, assim, pra mim... E tem pessoa que simplesmente você não conecta. Tipo, não conectou e, enfim... Tem gente que beija bem e que até o beijo é interessante, mas na cama não é muito bom. Em porcentagem. Porcentagem, eu diria que... O que é mais importante? Você vai ter um relacionamento... Qual a porcentagem que realmente o sexo influencia? Ah, de 0 a 100? 0 a 100. Levando em consideração que 0 é péssimo. 0 é péssimo e 100 é só sexo. O cara 100 não é gosta, só mas é só sexo. sexo. E a gente tem a metade, e eu disse que precisa ser bom, então 60, no mínimo. 60 é bastante coisa. No mínimo. Mas qual foi o seu maior tempo no relacionamento? 1 ano e pouco. Então, é que você precisa passar da etapa 1 ano e dos pouco. 2, 3 anos. Mas também eu nem fiquei 1 ano e pouco por causa de sexo. 0. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você falou 60%, Uhum. né? Quando você tem um relacionamento muito longo, o sexo vai diminuindo. Com Esse certeza. 60% vira 30, 20, Então, às vezes imagina 10. você começar assim, então. Ah, você tá falando no começo. Eu tô falando, eu conheço alguém hoje. Ah, entendi. Se eu conheço alguém entendi, hoje, entendi. precisa ser muito incrível, Entendi, porque entendi. realmente o relacionamento vai passar por fases. Tá, Filosoficamente falando, dentro do yoga, por exemplo, a gente tem uma questão que chama yugas. Yugas significam eras. essa. E nós temos as eras das nossas vidas. Então, por exemplo, a gente tem 4 eras na nossa vida. Não lembro agora o nome em sânscrito dessas 4 eras. Mas a primeira era é a era sensorial, que é a era que a gente é criança e é a hora que a gente tem que experimentar, colocar os nossos sentidos à flor da pele, para ter o máximo de recursos para passar para a próxima era, que é construção. E a construção, tanto do eu, da sua identidade, quanto de uma carreira, do que você for fazer, ela precisa de recursos. E dentro dessa construção está incluso a questão reprodutiva. Independente se você for querer ser mãe ou não, existe dentro dessa questão filosófica um momento para que isso possa acontecer na sua vida. E isso é o que explica também dentro do yoga as nossas indisciplinas ou o nosso excesso de flutuação mental em certos períodos da vida. Porque a gente com 20 até 40 e poucos anos, a gente não foi feito só para ficar sentado meditando. Sim, Entendeu? Biologicamente. sim. Então o yoga explica esse excesso de excitação pela necessidade de construir. Tá. E construir significa reproduzir. Reproduzir significa experimentar corpos e conhecer pessoas para você ver qual é o melhor candidato para sua reprodução. A outra fase é a passada do bastão. Então é quando você já construiu, você passa o bastão para as próximas gerações continuarem a fazer o trabalho que você veio fazendo. E a outra fase que pouco se fala na nossa sociedade não é a velhice, é a preparação para a morte. Sim, De um ponto de vista peaceful, tá. pacífico. E não de um ponto de vista, eu tenho vida eterna, eu nunca vou morrer, Sim. e se eu morrer vai ser uma tragédia. Não, o cara morte comigo. Então, assim, levando em consideração que eu tô nessa parte 2 da vida, é um dilema pra mim, sempre foi um dilema muito grande essa conta fechar entre conhecer alguém que eu admiro muito como pessoa e que tem uma conexão sexual incrível. Porque eu acho que vai existir fases e momentos da vida em que vai valer mais a pena você estar com um amigo, com um companheiro, com uma pessoa que acompanha os seus processos, com uma pessoa que você pode contar o tempo inteiro,
do que simplesmente um corpo, Sim. né? Só que nessa fase, um corpo também conta. Sim. Então eu sempre fico muito dividida. Tá. Muito dividida. Eu posso dizer que são questões que pesam, assim, igualmente. Pra mim não adianta o cara ser muito legal e a conexão ser péssima. Sim. E ao mesmo não tempo... segura, não sustenta, sim, né? e ao mesmo tempo, hoje em dia eu tô num momento também de vida que eu não vejo só um corpo. Por mais Fantástico. maravilhoso Vou e abrir gato aqui as nossas perguntas que o cara que a galera seja. mandou. O Josué perguntou, como é que ter um posicionamento forte respeitando a ahimsa? Tipo assim, você tem uma opinião forte. Como ter uma opinião forte respeitando a ahimsa? A ahimsa, na verdade, ela é o princípio mãe do yoga, né? Então ele tem que estar junto com tudo que você vai fazer. Nesse caso, eu acho que faz muito sentido pensar em ahimsa e satya. Você só respeita a opinião do outro quando você entende que o outro tem direito de ter a verdade dele, assim como você também tem a sua. Então, respeitar um posicionamento forte é você ter convicções, ter todos os seus recursos direcionados para aquilo que você acredita e permitir que o outro tenha o dele também, porque isso é um de direito dele. Não significa que eu tenho que concordar, tampouco significa que eu tenho que criticar o que a outra pessoa vê como verdade, mas eu tenho que ter a minha. Eu acredito que pessoas que são muito reativas é porque elas não são tão seguras daquilo que elas acreditam. Então qualquer coisa que você traz, pro outro. qualquer coisa que você traz desestabiliza a estrutura e ela precisa rebater. Entendeu? Tipo, você não acredita, não acredita, tudo bem. Eu continuo acreditando. Mas depende da forma com que a pessoa aborda, é impossível você ficar tranquilo. Você leva um tapa na cara, sim, você tá andando na rua, leva um tapão na orelha, você não vai virar e falar, opa, se você tem a tua verdade, você achou que eu sou um escroto, pode, entendeu? Sim, com certeza. Então depende do nível da agressão. Sim, depende do nível de agressão, somos vítimas, é isso. Sobre o aspecto autoestima, no aspecto físico, a Mila parece ser muito segura de si. Acho que foi uma colocação, não foi uma pergunta, mas assim, você é segura, você confia em você em várias horas? Existe alguma hora que bate uma insegurança? Será que a Mila pode isso? Será que a Mila vai conquistar isso? Existem várias horas que batem insegurança, mas aí também eu sempre questiono por que essa segurança está surgindo. Tipo, essa insegurança é real ou é um fantasma? Porque eu me sinto muito segura, eu recebo o resultado da vida, eu recebo o resultado das pessoas. Eu recebo feedback das pessoas, mesmo os relacionamentos, por exemplo, que não deram certo na minha vida, eu só escuto, quando a gente conversa, coisas boas. Então, assim, a insegurança ela pode vir por N razões, né? E a maioria das vezes são motivos fantasiosos. Então, eu me sinto insegura em vários momentos, mas eu procuro questionar, com dados de realidade, por que eu tô me sentindo assim. E como você fez um preparo físico para o Everest? Cara, perguntou. Eu decidi ir pro Everest do nada, né? Então eu meio que corri muito pra me preparar. Eu andava na esteira com colete, com peso, porque eu carreguei minha mochila, né? Eu acho super importante essa simbologia. Minha mochila, minha responsabilidade, meu BO, meus recursos, minha sobrevivência. Eu preciso ter minha mochila. Não depender de outra pessoa, sabe? Sim. E aí eu me preparei muito com escada, esteira, usando colete. Legal. Quantos quilos era o colete? Eu comecei com 3, daí depois eu parei em 7 quilos de colete. Legal. E enfim, preparei mais o cardio mesmo, porque a altitude é loteria, entendeu? Não tem como você falar. Você tem um puta atleta que vai se ferrar e tem um vovô que vai ultrapassar ele. Eu vi muito isso lá. É loteria. Tá. Eu passei bem. Então, assim, o que eu realmente tive que lidar foi a questão física, só que eu já adianto que o físico acaba, tipo, no 6º dia. Tá, entendi. No máximo, tipo, ele não dura nem... E usa algum stackzinho pra mente, pra você desconectar, né? Música. Nos Andes usam chá de coca. No Everest eles usam bastante haxixe, né? Maconha pra caramba. Então, honestamente, eu não vi lá no Nepal as pessoas usando, tipo... Haxixe. Eles faziam chá mesmo. A recomendação é, se você tem um ritmo, diminui o seu ritmo pela metade, pra você conseguir aguentar. Música pra mim era tipo uma droga. Sim. Tudo que ajudava a vascularizar. Então teve um único dia que eu passei muito mal e uma aspirina melhorou. Legal. Entendeu? Porque Legal. tipo vascularizou e Legal. pronto.
Então, essas são boas dicas. E essa playlist ficou salva no seu cérebro com trigger? Toda vez que você tá numa fase ruim, você liga esse som. Into the Mountains. Olha, fantástico. Nas montanhas. É um super trigger isso, né? Você tá numa fase meio perrengue. Nossa, eu ponho, é como se eu me transportasse pras montanhas, é como se eu sentisse a mesma sensação que eu senti lá. É incrível. E eu acho que talvez um dos melhores benefícios dessa sua viagem a longo prazo, né? É justamente a memória, né? Sim. E você usar isso como trigger, ficar registrado nos sentidos, né? Fica registrado nas memórias celulares. E é isso que acontece com a gente desde sempre. Sim. A gente registra nas nossas memórias celulares brigas dos nossos pais, rejeições no colégio, Sim. que a gente não lembra mentalmente, mas a sensação tá ali. E de repente, o jeito que uma pessoa te olhou, a pessoa te olhou torto, te remete à sensação de rejeição da escola. Sim. E você fala, nossa, isso é um lugar torto, fui reprovada, fui rejeitada. E já vem aquele bando de gatilho. E é daí que entra a lógica de enxergar de onde vem a insegurança, porque geralmente é de alguma memória. Tá. Celular, ou de alguma trauma, ou de alguma experiência que você teve, ou de uma fantasia hipotética de algo muito ruim que pode acontecer, uma catástrofe, que ainda nem aconteceu. E aí é a única chance que a gente tem mesmo de controlar propriamente, fazer esse check. Milazinha, hoje a gente vê muito instrutor de yoga no mercado. Como que você vê isso? Como você tem algo para dizer assim dos gurus que levam o lado do yoga para fazer alguma coisa de benefício pessoal? Como você enxerga isso? Você acha que isso tem melhorado, tem piorado, está estagnado? Qual a sua perspectiva para esse futuro para o yoga? Eu acho que isso sempre vai existir, mas com a informação ajuda a ter menos casos ou a descobrir os casos de uma forma mais rápida. Eu acho muito importante que as pessoas entendam que se estamos aqui, estamos evoluindo. Ninguém é evoluído, todo mundo evoluindo. Então, na minha concepção, é muito errado você colocar no lugar de Deus um homem ou uma mulher. No lugar divino, na minha concepção, só Deus. Enquanto todo mundo está aqui manifestado em carne e osso, está todo mundo aprendendo as mesmas lições. Algumas pessoas já passaram pelas lições que você está passando. E aí faz sentido delas compartilharem o aprendizado, a caminhada, as rotas, as ratoeiras, falar, meu, pisa aí que aí é péssimo. Tá. E aí cabe a você aprender ou não. Tem gente que precisa aprender através da dor e através do sofrimento. Tem pessoas que não conseguem aprender através do compartilhar, do conectar e dessa conexão entre os seres humanos. Tem pessoas que não conseguem aprender lições assim. Eu acredito que só é seu o que você experiencia, mas se Deus, se o universo, se a provisão divina colocou na sua frente alguém para te falar justamente naquele assunto, É porque não você ignore, sabe? E você acha que as redes sociais têm feito isso de uma forma justa? Porque eu também tenho visto muitos homens, né, serem cancelados, mulheres também, Sim. mas muitos homens, às vezes que falaram alguma coisa infeliz ou alguma coisa de contexto, às vezes você conhece a essência da pessoa, Sim. você sabe que a pessoa não é do mal, e você vê esse cancelamento e fala, cara, por que ela está fazendo isso com essa pessoa? Como você considera o cancelamento hoje em dia? Eu acho que a conta chega, e especificamente se você tá falando dos casos que a gente conhece, nenhum deles pra mim foi à toa. Tá. Então assim, na minha concepção, a conta chega, as pessoas têm que sofrer as consequências pelo que elas fazem, mas não significa que elas têm que ser condenadas. Então pra mim eu vejo o cancelamento como uma condenação, como uma falta de chance da pessoa seguir. Mas a condenação não é uma consequência? Depende, mas quem é você pra julgar? Então, Entendeu? na verdade, A gente tem os instrumentos de justiça. Se você for pensar, por mais hediondo que seja um crime, quando a justiça atua, ela existe pra deixar a balança aqui. Tá. Ela não existe pra voltar a deixar a balança aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. E é a mesma coisa. Tipo, talvez a condenação seria, nunca mais vou fazer aula com esse cara. Não quero mais fazer aula com esse Seria cara. mais justo, né? E tipo, não é Mas meu as professor. pessoas não agem por aí, E não é o tudo ou nada, simplesmente né? dissimar o ódio pra cima de alguém, mesmo a pessoa tendo pisado na bola, tendo feito coisas que transcendem qualquer questão de caráter e tudo mais. Tá. E eu acho que assim, que a rede social tem promovido muito também mentiras, né? Muitas pessoas que Finge ser uma fingem coisa ser uma ali coisa na... são, mas pra mim a conta sempre chega, eu acho. A rede social te ajuda mais a conectar ou você se desconecta? Conectar. Conectar. Sim, Então pra você é uma ferramenta de conexão. pró-evolução. Sim. Pra finalizar, você tem algum sonho na vida que você não realizou, quer Tem. realizar? Muito sonho. Mas se eu te contar, Não vai realizar? não. Tem algum recado que você queria mandar pra galera? 1000 mulheres. Tem, só pra você fazer uma colocação interessante, outro dia eu tava num papo de mesa e o teu nome veio à tona. Justamente a pessoa falou assim, cara, eu posto uma coisa, só vem homem, fala um monte de besteira, etc e tal, né? Aí ela falou assim, eu fico imaginando a Mila. Eu falei, não, a Mila não acontece isso, porque você de uma certa forma consegue passar
uma certa imagem respeitosa no sentido de poder feminino, que você coloca um certo escudo, um respeito pela pessoa alheia, mesmo colocando uma foto às vezes de sexo, uma foto às vezes do corpo. O que você acha que é esse sucesso que você, na verdade o que a gente estava discutindo ali era o público que você cria, né? Provavelmente exatamente o público dela é um público muito masculino. Esse sucesso eu atribuo 100% à construção. Tá. Não é um milagre, nem veio do dia pra noite. Antes de postar a foto pra alguém, e se você pensar, pra quem eu estou postando? Pro seu público. Quem é seu público? Eu sei que é meu público. Quem é seu público? Mulheres. Tá. 80% mulheres. Legal. Que eu construí... Você recebe umas cantadas pedreirão assim? Sim, tipo, mas eu levo na brincadeira. Tá, legal. Não bloqueia nada. Ou tesouro o cara, faço ele entender, tipo, quão sem noção ele foi, tá. Sabe? Mas você não fica bravo no bloqueio? Não, imagina. Assim, uma parte boa é que eu tô tão acostumada com o contexto masculino, que acostumar nem sempre é algo bom, né? Mas acostumar me fez conseguir educar sem ódio. Respeitando essa questão de arrimo, sabe? Pensando nisso tudo, qual é a dica final que você daria para as pessoas que nos seguem, sejam homens, sejam mulheres? Uma dica para os homens, você fala, cara, homens, sejam mais isso na vida de vocês, para vocês brilharem mais você, olhando como uma energia yin. E para as mulheres, como você poderia incentivá-las a estar no caminho certo? Eu diria, homens, sintam mais, né? Se permitam sentir e saibam lidar melhor com seus sentimentos. Eu acho que isso mudaria tudo. Não se assuste se você sentir dor, não se assuste se você se sentir rejeitado, se você se sentir um bosta, se você se sentir péssimo, se você se sentir o cara menos desejável do mundo. Se permita sentir, não fuja dos sentimentos. Não lute, sinta. E para as mulheres, eu diria que foquem um pouco mais. Tenham mais rotina, tenham mais consistência, tenham mais comprometimento com a vida de vocês. Esquece um pouco a vida das outras e a vida dos outros, homens e mulheres. Foquem mais na sua vida, na sua verdade, no que te parece sério. Sente o cheiro das coisas. Sente o cheiro. Isso me cheira uma má escolha. Isso não me cheira bem. Sente no seu estômago. Ui, isso aqui não me desceu bem. Sente isso e acredita. Começa a focar mais na sua consistência, na sua verdade, no seu tempo, principalmente na sua própria rotina. Senhoras e senhores, Milazinha Monteiro com vocês. Milazinha, mais uma vez, obrigado aí pela sua consciência, obrigado por ser essa pessoa tão inspiradora para todos nós, inclusive para mulheres, para homens. Você, né, pega a galera de uma forma geral, porque suas palavras vêm de um ponto muito verdadeiro. Coração. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos embora pro banho frio? Bora! Bora! Pra gente restabelecer a nossa moral, a nossa alma. É um drink isotônico do Detox Mind. Ele é todo natural, prensado a frio. Você vai ver que você vai renascer com ele. Fiquei sabendo que tem um recorde nessa sauna, 90 graus. Nossa, hoje foi pesado. Eu tenho que assumir que ela estava no pior lugar. Então,